Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Luxo a Mais. E hoje mais um tema muito bacana. Estamos com Selva Villalba, que é expert em normas internacionais. Selva, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer conhecer você e um prazer estar aqui no seu programa. Prazer todo nosso. Você desenvolve uma área muito importante, porque você trabalha com gestão de empresas, né? Gestão, trabalha com essas normas internacionais, porque o Paraguai tem normas, o Brasil tem normas. E, para surpresa de muita gente, que acha que aqui não tem todo esse conhecimento avançado e você tem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu trabalho há mais de 10 anos com sistemas de qualidade, fazendo certificação para as empresas do Paraguai, também do Brasil e da Argentina. Tive a oportunidade de fazer a certificação pela primeira vez em muitos ramos, setores de agroindustrial, tecnologia, móveis, textil. Então, o que fazemos? Fazemos certificação do que as empresas estão precisando pelos pedidos dos fornecedores internacionais, ou mesmo para internacionalizar as empresas. Então, a maioria das empresas estão pedindo a certificação ISO, também certificação ATEX, que é uma certificação explosiva contra explosivos. Também tenho muita solicitação de marcas, auditorias de fornecedores internacionais. Então, no Brasil, estou trabalhando com marcas como Fila, C&A, Renner, Mizuno. Então, as empresas que estão aqui alocadas no Paraguai, elas precisam passar pelas auditorias para que elas aprovem como fornecedores no exterior. Então, todo esse conhecimento a gente tem aqui no Paraguai. Temos uma rede de expertos em normas internacionais, e isso é muito bom, porque, como você está dizendo, os países têm as próprias normas, mas quando você alinha em uma norma internacional, é o mesmo padrão em E todo mundo. Sim. importante o que você está falando, porque, por exemplo, eu penso muito nisso. Uma coisa é o turista vir aqui, por exemplo, na New Zone, compra um produto e atravessa. Ótimo. A outra coisa é você internacionalizar e atravessar fronteiras. E eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque as pessoas elas têm uma confusão, elas não entendem, muitos não entendem que existem regras para levar produtos do Brasil do Brasil para o Paraguai, do Paraguai para o Brasil e para outros países também, né? E cada um tem uma norma específica, não é isso? Isso. O mercado europeu tem as próprias regras, também os Estados Unidos, também o Brasil e também a Argentina. Então, o que acontece? Tem empresas que estão alocadas em outros países e elas dizem: você pode alinhar a ISO 9001, que é a mais conhecida de gestão de qualidade, e com isso eu posso garantir que você tem uma empresa que está fazendo os produtos e os serviços com qualidade em um padrão internacional. Mas também o próprio país pode ter outras exigências. Então, por exemplo, a um mercado textil, o mercado europeu está pedindo certas normas específicas, como uma certificação BSCI ou uma certificação SEDEX, que são certificação de cumprimento social. Então, também as empresas têm que alinhar a esses requisitos para entrar no mercado europeu ou para entrar nos Estados Unidos. Estados Unidos tem a norma GMP. Então, todos esses padrões que a gente está fazendo aqui no Paraguai, e estamos colocando as empresas já com uma maneira de trabalho internacional. Qual seria o país ou o continente que é mais rigoroso para a aplicação dessas normas internacionais? Bom,
tudo depende do setor onde está operando. As empresas que são do ramo alimentício, elas são mais rígidas. Então, tem que passar por normas muito mais específicas quando você quer entrar no mercado dos Estados Unidos ou quando você quer entrar no mercado europeu na Ásia. Também tem, como eu falei, o ramo textil, ele tem uma base no cumprimento social, porque ele tem um foco para cuidar que as empresas não estejam trabalhando de forma com trabalho escravo, com regras que não estão autorizadas. Então, aí a regulamentação é mais no cumprimento social. Depois, tem outras empresas, como a parte agroindustrial, que tem um foco na segurança. Então, aí tem outras certificações que são próprias do país, mas que são também internacionais, como a OEA, que é Operador Econômico Autorizado. Sim. Então, esse aí é de transporte, ele cuida a cadeia de suministro e também são normas que estão reguladas no mundo inteiro. Eu gostei muito que você citou a questão das normas sociais, porque é um comprometimento de que a empresa nunca vai desrespeitar o seu trabalhador, vai abusar de horários, vai deixar de dar condições para essas pessoas, porque muitas vezes, em detrimento, em prejuízo do trabalhador, essas empresas têm preços melhores, né? E aí você já está dizendo assim, não concordamos com isso e você tem que seguir as regras e respeitar essas regras. Ou seja, na verdade, as regras não são impeditivas, elas não são para impedir o negócio, elas são para dar um padrão decente, né? É verdade. É isso que eu gosto de falar dos padrões de qualidade. Eles realmente melhoram as empresas, eles ficam fazendo uma conexão internacional e também alinhando as pessoas para que trabalhem de forma coordenada, ordenada. E também uma coisa que é o diferencial, eu acho também aqui da região de Alto Paraná, que faz com que as pessoas consigam seguir esses padrões muito bem, é que como a gente está numa região trinacional, eu sempre digo que quando falam da pessoa do Alto Paraná, eles dizem: vocês não têm uma identidade paraguaia, vocês estão mais do lado do Brasil. E não é assim. A nossa mente é uma mente trinacional. Sim, tanto que Sim, estamos conversando em português aqui, né? sim, sim. Então, a pessoa que nasce na fronteira, ela tem uma mente internacional. En- Concordo. Então, a gente consegue trabalhar com as pessoas e com os inversionistas que estão vindo. A gente consegue entender o modo de trabalho deles e é por isso que Alto Paraná é uma região muito forte para os negócios. Ela está passando de ser um polo comercial e multicultural para ser um polo industrial. Concordo. E, Totalmente. e isso também está se alinhando aos benefícios que o governo está dando, como a gente está fazendo a questão também dos treinamentos para as pessoas que estão vindo e com os expertos, porque os inversionistas têm que saber que aqui tem expertos que podem acompanhar cada processo desde que eles estão fazendo o investimento aqui no Paraguai. É, o que me chama a atenção é justamente essa organização. Quando você tem um segmento definido de trabalho, você consegue chegar para grandes empresas ou grandes compradores do mundo e dizer: nós temos o padrão que você precisa. E isso não deve ser nada fácil, porque você tem que estudar muito, não é? É verdade. As pessoas que trabalhamos com gestão de qualidade sempre falamos, a base da gestão de qualidade é a satisfação do cliente, mas também é a melhora contínua. Então, a gente tem que ficar estudando muito, porque cada empresa é diferente e cada empresa
tem as próprias particularidades que você tem que estudar para poder melhorar. Então, também forma parte dessa especialidade que a gente tem que fazer uma formação muito forte. Eu fiz uma especialização em Espanha, então eu fiquei formando nisso, mas quando as empresas estão vindo aqui no Paraguai e elas estão solicitando algum tipo de padrão, você tem que estudar a empresa. Tem que estudar a empresa para que a empresa seja adaptada a esses requisitos, que são como um padrão internacional, mas que você tem que alinhar para que todas as pessoas estejam trabalhando da mesma maneira. E como funciona, por exemplo, eu tenho uma indústria e eu quero vender para, sei lá, para Dubai, e lá tem as regras deles, e aí vocês têm que entrar literalmente na nossa empresa e pontuar todas as mudanças. Ou seja, também um trabalho onde muito mais a empresa tem que entender que ela tem que se encaixar em um padrão internacional do que simplesmente regras puras e simples, né? Isso é o que sempre falamos quando estamos trabalhando com eles. A empresa tem uma forma de trabalhar. O que a gente vai fazer é que essa forma de trabalhar se alinhe aos requisitos internacionais, aos requisitos do país onde eles têm que fornecer ou o país onde eles querem se aperturar. Também fazemos a conexão para que eles possam construir uma ideia de negócio que vai se alinhando de maneira que eles possam caminhar sozinhos, sem ajuda depois de um consultor, que a empresa compreenda que forma parte do trabalho deles, que esses requisitos vão formar parte da função de cada uma das pessoas. E isso é muito bom, porque eu sempre digo que quem tem um negócio, quem visa o mercado internacional, tem centenas de países ávidos, ansiosos para comprar, né? Só que esses países precisam que você tenha justamente o padrão de qualidade, siga as regras e tenha uma forma de trabalho que seja compatível para vender. E tem, lógico, tem o volume de produtos. Mas o que me chama sempre a atenção, e a gente começou falando isso no começo, é que as pessoas que querem investir no Paraguai, por exemplo, elas têm, como é o seu caso, pessoas altamente experientes para fazer esse negócio acontecer, né? Sim, também é muito importante ver desde o ponto de vista também da empresa, porque eu vou contar alguns benefícios que eu vi de empresas que estão com alguma certificação, que quando eles contatam com algum país e eles enviam um certificado que já tem de alguma norma ISO ou alguma norma específica do setor, eles automaticamente habilitam o fornecimento. Sim, eles veem um certificado, não, você está autorizado. Então, é uma coisa muito positiva. É um caminho que a gente está construindo aqui na região de Alto Paraná. E eu tenho muito orgulho de dizer que temos muitas empresas certificadas aqui na região. E também empresas que estão buscando não só uma certificação, sino que dois, três ou quatro. E isso é muito bom porque gera uma mão de obra muito forte e quando chega uma pessoa para investir, ela vai encontrar uma pessoa que realmente saiba fazer as coisas já. O comprador, eu sempre digo isso, ele tem pressa em comprar. Então, se você é um fornecedor e você começa a desenvolver uma conversa, e na hora que você pede a certificação, ele fala assim, vou atrás, ele perdeu o negócio. Ele perdeu o negócio, é assim mesmo. Então, é por isso, estamos gerando uma industrialização muito competitiva aqui. E isso é muito bom, porque está posicionando o Paraguai no mundo inteiro e tendo um diferencial muito grande, que é a mão de obra qualificada. Gosto muito disso. Em relação a essa questão de gestão,
o que você vê mais difícil em capacitação, por exemplo, de empresas brasileiras? Bom, as empresas brasileiras, aqui no Paraguai, quando eles vêm, nós temos uma diferença de padrão. As regulamentações brasileiras não são iguais à do Paraguai. Claro, Então, quando vamos fazer essa união, a fusão dos pré-requisitos, então eu vejo que esse seria mais a parte difícil. Mas nem tão difícil, porque também, quando no Paraguai precisa de algum padrão, que não estiver definido, segundo a norma internacional, você tem que seguir o padrão de uma região regional ou uma internacional. Então, a gente acaba ficando como uma fusão das normas entre o Brasil e o Paraguai quando fazemos algum tipo de certificação. Se a gente não tem como validar um resultado, tem que escolher um padrão internacional. É assim. olha, eu gostei muito dessa conversa, achei de altíssimo padrão o que a gente conversou. E quem tem interesse em ter acesso ao seu conhecimento, como pode fazer? Bom, pode me seguir nas redes, arroba, a minha empresa, que eu vou passar o dado, que é Besco. Também vou passar o meu contato. E eu estou disponível, também trabalho de forma muito coordenada, fazendo treinamentos com o governo através da rede de inversões do Paraguai, que é a Regex. Que é ótima, diga-se de passagem. Sim, e então estou disponível para tirar todas as dúvidas e também para seguir fazendo certificações aqui no Paraguai. Agradeço muito a sua participação, foi bem bacana, gostei muito, viu? Obrigada a você. E tá dado o recado, os dados, as informações aí para quem quer saber mais sobre estar no Paraguai, certificações. De repente você tem uma empresa e está pensando em vender para o mundo inteiro. O Paraguai é a porta ideal, porque é extremamente organizado para isso e é um país totalmente ligado ao Brasil. Você continua sendo uma empresa brasileira com negócios no Paraguai e realmente é uma boa oportunidade. Deixe seu recado aqui, deixe seu like, siga a gente para mais informações sobre essa tríplice fronteira e sobre as novidades que a gente traz sobre o Brasil também, o Paraguai, a Argentina e sempre com muito, muito assunto bacana. E a gente se vê na semana que vem.